Oi, gente, meu nome é Isabela, sou historiadora, estudante de letras e hoje eu vim te falar que dá sim para aprender história através de livros de ficção. A gente tem uma grande polêmica e um grande preconceito totalmente justos envolvendo a escrita de ficção histórica e o quanto isso pode ser algo prejudicial para o nosso aprendizado e até para a gente como sociedade. Há alguns meses atrás, a gente teve uma polêmica envolvendo uma autora nacional que se propôs a escrever sobre um Brasil colônia ou império, não lembro bem, e acabou esquecendo fatos muito importantes da nossa história, apagando eles, menosprezando eles e às vezes passando uma mensagem que nem era a mensagem que ela gostaria de passar no início. É claro que a escrita ficcional ganha um tipo de licença poética para escrever de uma maneira mais livre, sem ser tão fixa nos fatos históricos. Mas se você está se baseando num contexto histórico ou num fato histórico específico, tipo a Segunda Guerra Mundial, você deve sim levar em consideração os fatos importantes pra gente como sociedade que circula aquele ambiente. Visto que existe essa polêmica e esse tipo de preconceito envolvendo a escrita de ficção histórica ou até mesmo o aprendizado de história através da literatura, eu quis trazer alguns pontos para vocês, como historiadora e como leitora também, que são muito importantes para você escolher um bom livro para você aprender um pouquinho mais sobre história. Primeiro que a gente tem duas categorias. A gente tem livros clássicos, que são, por eles só, históricos, e a gente tem ficções históricas que são escritas na atualidade e falam sobre outro período histórico. Quando a gente fala sobre os livros clássicos, é muito importante a gente levar em consideração o que a gente quer aprender sobre história. Por exemplo, muito me interessa a história do Japão, então eu vou procurar um autor tradicional japonês que está datado num período histórico que me interessa, igual o Yasunari Kawabata. É um autor que eu leio bastante, eu gosto bastante, e ele me ensina muito sobre o período histórico japonês em que ele escreve. Se eu me interesso sobre a história da Rússia, sobre a história da França, sobre a história da Inglaterra, eu vou procurar os autores clássicos que circulam os tempos que me interessam e os países que me interessam. Mas se você é o tipo de pessoa que não gosta nada de ler clássico, e eu te entendo muito bem, eu diria para você ler livros de ficção histórica. Mas aí é que tá. Como é que eu vou saber se esse livro foi de fato bem escrito, se é um livro sério, se é um livro comprometido com os fatos históricos, ou pelo menos com o básico daquele contexto histórico? A primeira coisa que eu olho quando eu escolho uma ficção histórica é o autor ou a autora. Quem é essa pessoa? O que ela viveu? Da onde que ela vem? O que ela estudou? E qual é a proposta dela com esse livro? Ah, Isabela, então isso quer dizer que se a pessoa não estudou nada sobre aquele assunto na faculdade, ela não pode falar sobre ele? Não. Ah, isso quer dizer então que se a pessoa não tiver a mesma origem do que a história dela fala, ela não pode escrever sobre aquilo? Não. O que eu quero dizer é que é muito mais provável que uma pessoa que estudou aquele período histórico ou que vem daquela mesma origem conte aquela história de forma mais fiel, porque é intuitivo para ela. Se eu sou historiadora, e eu gosto muito de história do Japão porque eu estudei história do Japão, e eu estudei muito sobre esse assunto. Vou escrever um livro que se passa num contexto histórico japonês. É muito mais intuitivo para mim não distorcer tanto a história, não cometer tantas falhas, porque eu já tenho aquele conhecimento. No caso de um livro que eu li recentemente, que é Como Tigres na Neve, a autora tem ascendência coreana e se propõe a escrever sobre a história da Coreia. É mais intuitivo para ela que aquilo seja mais fiel à realidade ou aos sentimentos sentidos naquele período, porque faz parte da família dela. Ela mesma falou na dedicatória do livro que aquilo lá é uma história quase que oral, que a família dela passou de geração por geração. Ela tem sentimentos sobre aquilo, ela tem uma certa vivência sobre aquilo. Então é muito mais fácil para ela que ela não comete erros tão grotescos sobre aquela história. E a segunda dica que eu tenho sobre os livros de ficção histórica é sobre você. Você aí que está lendo, você não pode ser um leitor passivo. Se o livro está falando sobre algo que você nunca ouviu antes e você fica, gente, será que realmente foi isso que aconteceu? Você vai abrir o seu Google e vai pesquisar sobre aquilo. Não seja um leitor passivo. Acredito que a pior coisa que a gente pode fazer de frente ao conhecimento é ser uma pessoa passiva. Tá, eu tô lendo o livro só para me distrair, significa que eu preciso ficar estudando o livro? Não necessariamente, mas como diria o professor Clovis, que tem um vídeo muito famoso aqui no YouTube, você precisa ter brio. Se você está desconfiando que aquilo lá não é o que realmente parece, ou se te parece muito absurdo ou muito distante do que você conhece sobre aquela história, abre o Google e pesquisa. Às vezes você se surpreende, descobre uma coisa totalmente nova, e às vezes você entende que aquele livro já não é tão assim fiel à história de verdade. Eu entendo que quando a gente escolhe um livro para ler, a gente está no momento de entretenimento. A gente não quer ficar estudando, nem se esforçando, nem pensando demais sobre aquele assunto. Mas eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer como leitor é ser um leitor passivo.
A terceira dica, e é uma dica bônus, um livro não tem que necessariamente ter isso para ser uma boa ficção histórica, são as notas de rodapé. A nota de rodapé é como se fosse um corte na sua história. É um momento que o livro vai te trazer de volta para a realidade. E lá embaixo, na nota de rodapé, ele vai te informar sobre uma tradução, sobre um contexto histórico ou sobre alguma modificação que a história sofreu só para que ela fizesse mais sentido dentro da ficção. De novo, trazendo o exemplo de Como Tigres na Neve, é porque eu realmente gostei muito desse livro, ele é repleto de notas de rodapé. Toda vez que a autora usava um termo coreano, ela voltava à nota de rodapé e explicava o termo. Toda vez que ela contava sobre um novo período histórico, sobre uma guerra, uma confusão, um grande general, uma personalidade que existiu de verdade na história, mas que está na ficção, ela trazia uma nota de rodapé e explicava sobre aquilo. Isso te dá mais segurança ao ler o livro, você não vai precisar pesquisar com tanta frequência e você vai saber que aquilo sim tem algum contexto, aquilo sim está baseado em algo que realmente aconteceu ou alguém que realmente existiu. Então é isso, gente. Se vocês gostam de história, assim como eu sou completamente apaixonado, optem por ou livros clássicos ou ficções históricas bem escritas. Se o seu compromisso não é com a história, e sim com um romance ou com alguma aventura que vocês querem ler, vá ler esses livros. Ninguém quer falar pra você nunca mais ler romance histórico. Não é romance histórico, romance de época. Ninguém quer falar pra você não ler mais o livro da autora lá com tênis All-Star. Só quero te mostrar que há sim opções de livros que você pode realmente aprender história real lendo eles e se divertindo também. Aqui vai 2 indicações. Para livros clássicos, eu indico muito a Jane Austen, porque ela adora falar e criticar a sociedade vigente na época. Então, ela coloca a protagonista, mas ela sempre contextualiza historicamente. E para livros atuais, que falam sobre outro momento histórico, eu indico Herdeiras do Mar ou Como Tigres na Neve. Claro, se você curtir história asiática, que é um assunto que eu gosto bastante. Se você gostou desse vídeo, se você não gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários. O seu like e o seu dislike são bem-vindos. Se você quer me ajudar financeiramente, compra pelo meu link da Amazon, que vai estar aqui embaixo. Você não paga nada mais por isso e me ajuda bastante. Se você quer me ver em outras plataformas, acesse o Spotify e digita Nonada Podcast e você vai me achar lendo um texto por semana para vocês. Beijo!